Você se considera uma pessoa perfeccionista? Aquela que possui padrões extremamente elevados para tudo e que nada tá bom o suficiente? Fala a verdade. Por um tempo, isso até parecia uma certa qualidade, ser perfeccionista, afinal, que mal teria em querer tudo muito bem feito? O problema é que muitas vezes esse é um padrão irreal, inalcançável e que afeta diretamente a sua saúde mental. Aumenta o seu estresse, diminui a percepção positiva que você tem de você, influenciando diretamente na sua autoestima. Se você quer saber como, que relação é essa entre perfeccionismo e autoestima, vem comigo. Eu sou a Thaís Torquato, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e esse é o Me Ajuda Psi, o meu canal que nasceu com a missão de te ajudar a viver o seu melhor mentalmente e emocionalmente. O perfeccionismo, do ponto de vista psicológico, o que ele é? É uma tendência ou uma disposição para definir metas e padrões excessivamente altos, que são geralmente inatingíveis, muitas vezes vinculados com uma avaliação do próprio valor. Você avalia o seu próprio valor com base na sua capacidade de alcançar esses padrões. Ou seja, pode ser aí uma crença de que se eu fizer tudo certo, se eu fizer tudo perfeito, então eu sou boa, então eu tenho valor. O problema é que esse critério do que é perfeito nem sempre é claro. Afinal, o que seria ser perfeito? Como eu sei que algo é bom o suficiente? Muitas vezes, por nunca chegar nessa resposta, o perfeccionista pode ter uma frustração crônica, uma frustração constante. Em outras palavras, os perfeccionistas têm uma forte necessidade de serem perfeitos em tudo, o que faz eles tenderem a serem muito críticos, muito autocríticos, e mesmo quando não atingem esses padrões idealizados, acabam se criticando muito. E o que isso tem a ver com a sua autoestima, então? Acho que já deu para começar a sacar, Mas primeiro deixa eu esclarecer aqui. A autoestima é a avaliação, a autoavaliação que a gente faz, obviamente, da gente mesma. Do quanto a gente se estima, do quanto a gente se valoriza. Eu gosto muito de dizer que é a reputação que a gente tem com a gente mesma. Uma autoestima baixa implica em menor autoconfiança, em crenças de que você não é boa o suficiente, de que você não é capaz, e por aí vai. Então, dito isso, o perfeccionismo ele pode afetar a sua autoestima das seguintes formas, com alguns exemplos que eu vou trazer para você. Primeiro de tudo, já falei até um pouco, autocrítica extrema. As pessoas perfeccionistas, elas costumam ser muito duras com elas mesmas, se criticando por qualquer falha percebida. Por exemplo, vamos imaginar um estudante que sempre tira nota 10, notas altas, mas aí vai lá, por tirar uma nota 8, se sente um fracasso, porque as suas notas outras todas eram 10. Então, faz sentido essa autocrítica tão exagerada? Se na maioria das vezes eu acerto, eu tive um erro, eu vou colocar tudo isso por água abaixo, pensar assim, por que eu não vi isso? Por que eu não fiz diferente? Por isso, por aquilo. Então, uma autoexigência que se a gente olha pro todo, não faz sentido. O segundo ponto onde o perfeccionismo afeta a autoestima é no medo do fracasso. O medo de falhar, ele pode levar as pessoas perfeccionistas a evitar desafios ou evitar situações onde elas não têm certeza que podem ter sucesso garantido. Por exemplo, alguém se recusar a se candidatar numa promoção, numa vaga, numa outra vaga na empresa, por medo de não ser perfeito, não ser bom o suficiente para o cargo. E aí nem tenta, acho que eu não vou conseguir, então eu não vou nem tentar. A autocrítica, isso querendo ou não, tá ligado com a autocrítica também, é tão alta que não se acha bom, não evita situações, por evitar situações também não tem como saber o que queria acontecer. Muitas vezes só reforçando a crença de que a pessoa não é boa o bastante. Um outro ponto que o perfeccionismo afeta a autoestima é na procrastinação. Presta atenção aqui. Muitas vezes o perfeccionista vai procrastinar, porque eles ficam tão preocupados em fazer algo perfeito que acabam adiando o trabalho. Acabam achando que precisam ter mais coisas para realizar, estar mais preparados, ter mais informações. Então, por receio de não fazer algo
tão bom assim, nem fazem, ou demoram para fazer, ou ficam procrastinando. E isso gera uma série de outros sofrimentos. Vou dar um exemplo aqui, né? Alguém que fica adiando iniciar um projeto novo porque tá muito preocupado de não ser capaz de executá-lo de forma impecável. Você já viu esse filme? Então, se você tá curtindo até aqui, se tá se identificando, tá identificando alguém, já sabe o que eu vou pedir, né? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho aí pra receber todos os conteúdos e compartilha esse vídeo. O quarto ponto onde o perfeccionismo afeta a autoestima é gerar uma baixa autoconfiança. Então, quando os padrões de perfeição eles não são alcançados, porque eles são difíceis de ser alcançados mesmo, né? Os perfeccionistas, eles podem sentir que não são bons o suficiente e, consequentemente, a sua autoconfiança, ela acaba ficando afetada. Por exemplo, né? Alguém que não recebeu, sei lá, apoio, incentivo dos pais, pode desenvolver uma baixa autoestima e sentir que nunca é bom o bastante, o suficiente. E fica justamente buscando esse alto padrão aí pra acreditar que é isso que vai determinar o seu valor. Outro ponto, dificuldade em aceitar elogios. Muitas vezes os perfeccionistas têm essa dificuldade porque eles sentem que aquilo não é real, que não tá à altura, que ele mesmo não tá à altura do elogio que recebe. Então, sei lá, por exemplo, né, o perfeccionista ele recebe um elogio em relação ao trabalho. E aí, geralmente pensa, mas isso não foi nada demais, isso não foi nada especial, podia ter feito melhor. Esses são apenas alguns exemplos para você entender como o perfeccionismo pode afetar sua autoestima, que ter padrões tão altos, tão exigentes, nem sempre é bom. Muitas vezes a gente fica pensando, né, que precisa ser duro consigo, precisa ser autocrítico mesmo. E sim, é importante ter uma certa autocrítica. Só que tudo que é demais, tudo que tá no extremo, nos prejudica. Não ser nem um pouco autocrítico, muitas vezes não nos ajuda a avançar, não nos ajuda a evoluir. Ser autocrítico demais pode nos paralisar, percebe? Então esse pensamento 880 tudo ou nada, não leva a gente a lugar nenhum. E é bem importante reconhecer quando o perfeccionismo está prejudicando a sua saúde mental e buscar formas mais saudáveis de lidar com ele, como aprender a definir metas mais realistas, lidar também com a frustração de não atingir tudo que se deseja, que se imagina, que se idealiza. Isso faz parte. E outra coisa, desenvolver a autocompaixão. Se você quer que eu fale mais sobre essas estratégias, que eu traga elas de forma mais detalhada, de como lidar com o perfeccionismo, como deixar de ser tão perfeccionista, comenta aqui nesse vídeo. E se você tem interesse nesses assuntos, né, de autoestima, autoconhecimento, inteligência emocional, me segue lá no @ThaisTorquato_psicóloga, eu vou adorar te ver lá. Espero ter ajudado você perceber que essa autocrítica exagerada, esse padrão muito alto, idealizado, não faz bem pra você. E que você tenha percebido aí alguns pontos, alguns sinais de alerta pra você começar a prestar atenção nessa autocrítica, essa autoexigência muito exagerada. Fez sentido? Espero ter ajudado. Um beijo e até o próximo.